Olá, hoje eu vim aqui falar com você sobre a palavra do Senhor e escolhi um estudo que estou fazendo em Ezequiel para especificar bem tudo aquilo que nós estamos vivendo, para entender um pouco a situação do nosso país e a situação que nós cristãos estamos passando e ainda vamos passar daqui para frente. Por quê? Porque não há nada melhor neste mundo e não há nada mais interessante e importante do que compreender a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela traz ali, todas as respostas para a nossa vida, para os nossos questionamentos. Estudando Ezequiel, eu pude entender as diversas facetas da vida, no que discerne o mundo espiritual, concernente às coisas que nós estamos vivendo no momento, os acontecimentos atuais. É algo bastante atual. Por isso que eu digo, a Bíblia ela nunca caducou, ela nunca envelhece, gente. A Bíblia é atual. E se você quer compreender de fato, você que aí é cristão, quer compreender de fato tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos passando, você pode fazer um estudo bem profundo mesmo, a respeito do livro de Ezequiel. Ezequiel, aos 25 anos de idade, ele foi levado para o cativeiro babilônico. E aí começou toda aquela história na vida dele. E você vai compreender todas as visões que ele teve explicadas. Quando você estuda mais profundamente, você vai ter uma resposta daquilo que você está procurando e ainda não encontrou. Mas o que nós podemos entender é que nós não estamos sós. Por quê? O próprio Ezequiel já trouxe a resposta dentro desse livro para a nossa vida. Eu peguei um trechinho aqui que fala assim, olha só. As rodas gigantescas simbolizam os atributos da onisciência de Deus. Olhos nos aros das rodas. Está aqui entre parênteses. E sua onipresença são as rodas dentro das rodas. Nenhuma pessoa ou lugar está escondido da vista de Deus ou pode escapar da sua presença. Olha só o que eu venho dizendo desde o ano de 2016, quando eu digo que os olhos de Deus estão pairando sobre toda a terra. O Ezequiel, profeta, naquela época, já havia profetizado sobre essa visão que ele teve. Ele teve muitas visões celestiais, muitas visões de acontecimentos futuros. Então, em uma dessas visões, ele já tinha visto ali todo esse cenário maravilhoso dos olhos de Deus por sobre toda a terra. Então, nós não podemos duvidar que Deus está cuidando de nós, que Deus está no controle, que tudo está sendo visto e revisto pelos olhos de Deus. Está aqui em Ezequiel. E aí, é uma explicação bastante extensa. Isso aqui é um pedacinho só da explicação que eu escrevi aqui, porque Ezequiel tem todos os fatores explicados para os momentos que nós estamos vivendo. Começando pela igreja do Senhor, passando ali por todas as outras partes das grandes autoridades daquele tempo, os homens de Deus, tudo que nós estamos vivendo na área política, social e cultural está explicadíssimo aqui dentro do livro de Ezequiel. Aqui também explica tudo que nós vamos viver, tudo que nós vamos passar daqui para frente, e também explica qual será o final de todas essas coisas. Para quem não entende as coisas do Senhor, para quem não entende o mundo espiritual e leva tudo na brincadeira, não entende a atualidade, não entende a veracidade da palavra de Deus, se cumprindo ali, conforme está em Mateus capítulo 24, como tantos outros livros da Bíblia. Mas no fim de todas as coisas, se cumprirá o livro de Apocalipse. Porque Jesus tem o domínio
sobre todas as nações. Jesus tem o domínio sobre todas as autoridades. Jesus tem o domínio sobre todo o nosso país. Então não há o que temer, porque se a igreja do Senhor não se levantar, vai ser necessário que aconteça ainda muitas outras coisas que não precisariam acontecer. O que Deus nos diz nesse momento é que nós precisamos entender que para que haja mudança, é preciso que haja uma atitude do povo de Deus. O povo de Deus precisa ter atitude. Você não precisa temer. Você não precisa se esconder por temor. Por quê? Porque existe um Deus que nos garante. E aqui todo estudo de Ezequiel há um Deus que nos garante em cada detalhe, nos mínimos detalhes. Se você é um cristão verdadeiro, o Senhor vai abrir seus olhos e vai te mostrar cada detalhe, e vai te mostrar como agir, vai te mostrar o que fazer. Olha aqui o que eu trouxe, gente. As rodas gigantescas simbolizam os atributos da onisciência de Deus, que são os olhos nos aros das rodas, e sua onipresença são as rodas dentro das rodas. Nenhuma pessoa ou lugar está escondido da vista ou pode escapar da presença de Deus. O Salmo 139 diz bem sobre isso. Para onde irei? Para onde fugirei? Como eu poderei escapar da presença de um Deus onisciente, de um Deus onipresente? Deus está comigo. Deus está com você. Ainda não acabou essa história. Porque existe um Deus cuidando de todas as coisas. Se você estudar Ezequiel, você vai compreender. Talvez, eu possa trazer aqui aos poucos uma explicação melhor sobre as visões de Ezequiel, sobre o que eu estou entendendo, porque Deus tem me mostrado muitas coisas sobre a voz de Deus. Aqui no livro de Ezequiel, mais coisas aqui, olha, sobre as nuvens tempestuosas que representam o julgamento divino. As nuvens representam o julgamento divino sobre Jerusalém, porque está falando sobre aquela cidade. Mas, se nuvens escuras pairam por um tempo em determinado lugar, nós podemos entender que haverá uma solução. Porque existe um Deus ali que vai exercer esse julgamento. Não sou eu que estou dizendo não, gente. Eu não falo de algo que eu não estudo antes, de algo que eu não leio, de algo que Deus não fala comigo. Eu só falo aquilo que Deus fala comigo. Então você precisa entender que Deus continua falando conosco na sua palavra, através de pregadores, através de mestres, através de crianças, dos pequeninos. Deus vai nos mostrando muitas coisas através dos louvores. Gente, a inspiração divina, ela surgiu para trazer para a nossa vida notificações. Se você entende aí o que significa, com essa geração de internet, aí o que é uma notificação? Deus, nesse tempo, está nos notificando a todo momento sobre o que vai acontecer, sobre o que virá, sobre o que nós devemos e podemos fazer. As notificações estão chegando aí na nossa vida, como essas milhares de notificações vêm chegando pelo celular. Só que nós não podemos viver distraídos por coisas fúteis, futilidades. Devemos estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus para entender o que Deus quer de nós como cristãos. Como cristãos. Porque ser um líder, não quer dizer que você tem que ficar preso a uma pauta somente a uma pauta. Eu tenho visto aí muitas críticas com relação a algumas pessoas que estão se levantando a favor dos cristãos e não aceitando as coisas erradas. E eu quero dizer para você que essas que estão se levantando são pessoas de coragem. São pessoas que verdadeiramente amam ao Senhor, amam a Deus. Porque quem diz que
política e religião não se misturam, né? Quem diz isso para você e quem está dizendo não é Deus. Porque Deus, ele deixou uma vida ampla, uma vida com um leque aberto para você ser direcionado. Crente não é bobo. Crente não tem que continuar preso ali entre as quatro paredes, numa caixinha, onde não tem nenhuma direção. Não. O leque é muito amplo. Quem encontra Jesus, quem conhece Jesus, tem que viver a verdade de uma forma ampla, conhecendo todos os lados da vida. Todos os lados da vida. Para você falar de prostituição, você tem que saber o que é prostituição. Para você falar de drogas, você tem que estudar sobre o que é drogas. Para você falar de política, você tem que estudar sobre o que é política. Então, o crente tem sim que falar de política. O crente tem sim que se levantar a favor dos filhos de Deus, dos pequeninos, dos pobres, da opressão. Os crentes têm que se levantar sim contra aquilo que desagrada ao Senhor. Então, estou vendo muita gente fazendo crítica à minha pastora, ao meu pastor, porque se levantaram aí a favor do reino de Deus. E eu quero dizer para você, se você acha que eles estão errados, questiona ao Senhor, questiona a Deus, porque você vai ver. Porque errado é aquela voz que está pondo na sua mente que crente e política não tem nada a ver. É um ledo engano seu. Quando você já nasce ali na maternidade, você já está vivendo uma política que você nem entende. Tudo na vida é política. Política para viver, política para comer, política para andar de ônibus, política para ser atendido num posto de saúde, política para vestir uma roupa, política para comprar, política para tudo. Política para tudo. Então a política não é isso que você vê, não é isso que você fala. A política é algo muito além disso que você está vendo aí no Senado, no governo, nas eleições. Isso, só isso não é política. A política vai além disso. E para quem não entende isso, critica aqueles que se levantam a favor do reino de Deus. E fogem, muitos estão fugindo. Os covardes estão fugindo. Covarde é aquele que foge daquilo que Deus lhe entregou nas mãos a favor do reino de Deus. Então, não adianta criticar as pessoas que estão fazendo se você nada faz. Não adianta falar, não adianta dizer que religião e política não se misturam. A igreja do Senhor, desde sempre, lá no início da Bíblia, sempre foi envolvido com a política. O farisaísmo, Pilatos, Abraão, José do Egito, Jesus. Cara, você acha mesmo que Jesus, quando entrou no templo e jogou tudo para o alto ali, não foi um ato político de mostrar para a sociedade que há um equilíbrio entre todas as partes e que as coisas não devem ser feitas de qualquer maneira? Esse foi Jesus. Você acha mesmo ali que quando Jesus negociou, naquele momento, falou com Pedro: não, Pedro, não corte a orelha de Malcom, não corte. Jesus pegou a orelha dele, colocou no lugar, conversou com eles e foi com eles. Houve uma negociação naquele momento em que Jesus aceitou ir com eles, porque ele sabia do que ele teria que passar, do que ele teria que viver, do que ele teria que fazer. Aquilo ali também, todo aquele processo, foi um processo, um ato político. A política em tudo, gente. E quem não vê isso? Quem não vê? Satanás coloca isso na mente, das pessoas, política e religião não se mistura. Eu tô cansada de tantas críticas sobre isso, até andei bloqueando aí algumas pessoas por causa disso. Porque eu não vou debater com quem prefere enxergar a mentira do que a verdade. Eu não vou perder meu tempo com isso. Eu vou continuar fazendo aquilo que a palavra do Senhor me ensina, aquilo que a Bíblia me mostra. Você tem que abrir os olhos e ler a Bíblia direito para entender
que desde que o mundo foi criado, existe um processo político no meio de todas as coisas. Isso é apenas um nome que o homem deu para todo esse processo geracional das coisas relacionadas à vida. Esse processo onde o Senhor deixou conectado uma coisa com a outra para que a vida desse continuidade, para que a vida desse andamento. Um processo político, sociocultural, e aí foram criando pautas disso, pauta daquilo, pauta não sei o quê, cargo disso, cargo daquilo, para encher linguiça e ficar aí brigando por algo surreal e dizer que está certo, que o Senhor apoia isso. Não. Que se levantem os filhos da luz, que se levantem os filhos de Deus. Nós não podemos aceitar isso. E olha, essa mensagem que eu trouxe hoje aqui é da parte do Senhor. As rodas gigantescas simbolizam os atributos da onisciência de Deus. Olhos nos raios das rodas. E a onipresença, rodas dentro das rodas. Nenhuma pessoa, olha aqui, ou lugar está escondido da vista de Deus, ou pode mesmo. Nenhuma, eu estou falando aqui, nenhuma pode escapar, olha aqui, da sua presença, do seu julgamento final, nenhuma, porque todos passarão pelo crivo do Deus Todo-Poderoso. E nós não podemos aceitar essas pautas fracassadas contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus, contra o próprio Deus. Mas se você ler Ezequiel, você vai entender o que vai acontecer no final de todas as coisas. Mas entre o início e o final, há um processo. Há um processo que pode ser um tanto quanto doloroso. Mas tem que acontecer. Há um processo. No meio de alguma coisa, entre o início... Está aqui o início. Entre o início e o fim. Aqui no meio, há um processo. Um processo. Mas Deus garante... Os filhos dele, os que são verdadeiramente do lado de Deus, Deus garante no meio do processo. É isso que eu queria dizer. Tem muito mais para falar. Porque já tem mais de uma semana que eu não gravo meditando no que Deus está falando comigo. É muito forte, é muito poderoso o que Deus está falando comigo. É muito grande. Ainda falta Jeremias ainda. Ainda falta Isaías. Eu estou apenas aqui em Ezequiel. Ainda falta Jeremias e Isaías para concluir. Mas enquanto isso, Deus continua falando e Deus vai falando dentro da sua própria palavra. Não aceite algo que não venha da palavra de Deus. Não aceite nada que não seja concernente à palavra de Deus. Deus é poderoso demais para suprir todas as nossas necessidades. Portanto, ignore aquilo que não vem de Deus. Deus abençoe.